Fala, meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Bom, nessa aula a gente vai continuar então falando sobre os sistemas aí que garantem a fisiologia dos animais. E hoje a gente vai falar de um sistema que é muito próximo e muito associado àquele sistema que a gente falou na última aula, assim como outros sistemas aí do nosso organismo e do organismo de diversos animais. A gente vai falar sobre os sistemas de transporte, tratando de modo genérico, e mais especificamente no ser humano, do sistema circulatório. E qual é a função, desses sistemas de transporte, sistema circulatório? Quando a gente fala em sistema de transporte, o próprio nome já diz. A função dele é transportar as coisas. Então, seja gases, a gente esteja falando de gases, nutrientes, excretas, hormônios ou qualquer outra substância que a gente queira levar de um lugar do corpo para o outro, isso de modo geral vai acontecer através desses sistemas de transporte e aí no nosso corpo através do sistema circulatório. Eu gosto de tratar dessa forma de sistemas de transporte, ao invés de falar para vocês que a gente vai dar uma aula de sistema circulatório, porque quando a gente fala nos organismos mais simples, por exemplo, poríferos ou selenterados, eles não têm ainda um sistema que gere circulação, Eles não têm ainda um conjunto de vasos que impulsionam algum determinado fluido que circula pelo corpo. É basicamente a movimentação de substâncias no corpo por difusão. Então, se eu produzir uma coisa num determinado local e essa coisa precisa chegar em outro local, isso vai acontecer porque eu tenho um gradiente de concentrações e esse gradiente de concentrações impulsiona a substância do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Então, o modo mais primitivo aí de transporte é essa difusão. Mas aí quando a gente vai evoluindo, quando a gente vai progredindo na escala evolutiva, efetivamente vão surgindo aí sistemas de transporte circulatório, ou seja, sistemas que a gente vai ter vasos e dentro desses vasos um fluido que circula. Esse fluido que circula vai ser responsável por carregar aí substâncias de um local para o outro. E aí, num primeiro momento, a gente vai ter um sistema circulatório que a gente vai chamar de sistema circulatório aberto. Por que aberto? Porque esse fluido, que a gente vai chamar aí genericamente de sangue, eu quero que vocês tenham em mente que quando eu digo sangue aí, eu não estou sendo específico dizendo um sangue como o nosso, mas um fluido que percorre o sistema circulatório, ele não vai estar sempre no interior de vasos. Então a gente vai ter, por vezes, uma estrutura que impulsiona esse fluido, semelhante ao nosso coração. E quando esse órgão que impulsiona a substância lança ela dentro de um vaso, ela está lá percorrendo com uma determinada pressão no interior desse vaso. O que vai acontecer no sistema circulatório aberto é que esse vaso não vai ser contínuo, ele não vai fazer toda a circulação. Num determinado momento, o sangue, ou fluido circulatório, vai sair desse vaso. Esse vaso vai ser aberto e vai lançar o sangue numa lacuna corporal ou num espaço extravascular. E quando a gente fala de extravascular, extra quer dizer fora, vascular quer dizer do vaso. Então o sistema circulatório aberto ele trabalha com pressões muito menores, ele trabalha com velocidade de fluxo muito menor, porque ele sai do vaso, ele fica lá, de certo modo, eu diria, empossado nos tecidos. Isso vai permitir com que os animais cresçam menos. Então animais de sistema circulatório aberto, por exemplo, um inseto, ele tem um tamanho reduzido porque o transporte de substância de uma parte para outra do corpo é menos eficiente. Quando a gente desenvolve então um sistema circulatório fechado, quer dizer, o sangue não sai do vaso, ele sai do órgão impulsionador, aí vamos chamar de coração, para dentro de um vaso e circula através do vaso até voltar para o coração. Então a pressão nesse caso é muito mais alta, a velocidade de fluxo é muito mais alta, a gente tem uma eficiência maior no transporte de substâncias, o animal consegue crescer mais, que é, por exemplo, o caso dos seres humanos, dos vertebrados. E aí é bastante interessante a gente analisar como funciona a circulação
nos diversos grupos de vertebrados. E para isso eu quero que você dê uma olhada no slide que eu montei aí para você. Olha só, o primeiro tipo de sistema circulatório que eu coloquei aqui para vocês, que é um sistema que a gente encontra nos peixes, tá? Que é o primeiro grupo aí de vertebrados que a gente vai estudar. Vocês estão vendo que eu desenhei aqui um coração com duas cavidades. A de átrio, V de ventrículo. Átrio vai ser sempre o lugar onde o sangue vai chegar no coração e ventrículo, o lugar de onde o sangue vai sair do coração. Eu quero que vocês vejam então que a gente tem um coração com um átrio e um ventrículo, tá? O sangue chega do corpo, sangue, ó, azul quer dizer sangue venoso, tá? É um sangue venoso, rico, sangue venoso quer dizer sangue rico em gás carbônico. Então esse sangue teve o oxigênio consumido no corpo, foi carregado de gás carbônico e chegou no coração. Esse coração impulsiona do átrio para o ventrículo, do ventrículo para as brânquias. Nas brânquias, se vocês lembrarem da nossa última aula, então vão acontecer as trocas gasosas e esse sangue vai sair rico em oxigênio, vermelhinho aqui, ó, um sangue que a gente vai chamar então de arterial. O sangue arterial é rico em oxigênio, o sangue venoso é rico em gás carbônico. O sangue arterial vai sair das brânquias e voltar para os tecidos corporais. Uma coisa que é importante a gente dizer então, já é diferenciar essa questão. Sangue arterial quer dizer sangue que é rico em oxigênio, sangue venoso é sangue que é rico em gás carbônico. Ao mesmo tempo em que artéria, agora vem a questão importante, artéria é vaso que sai do coração e veia é vaso que chega no coração. Mas não quer dizer que a artéria sempre carrega sangue arterial e a veia sempre carrega sangue venoso. Eu quero que vocês vejam de novo a imagem, dá uma olhada. A gente tem saindo do ventrículo aqui, ó, uma artéria, porque ela está saindo do coração. Chegando no coração é veia, com sangue venoso. Mas olha aqui, a gente tem uma artéria saindo do coração e ela é transportadora de sangue venoso. Então tenha em mente sempre isso. Artéria é o que sai do coração. Veia é o que chega no coração. Sangue venoso carrega sempre gás carbônico. Sangue arterial carrega sempre oxigênio. Mas nem sempre a artéria carrega sangue arterial e nem sempre veia carrega sangue venoso. Vocês vão ver isso quando a gente for ver aqui o coração humano, a grande sacada disso aí. Vamos para a imagem de novo agora para ver o coração de outro grupo de vertebrados. A gente tem aqui, ó, dois corações muito parecidos. O coração de anfíbios e o coração de répteis. Vocês percebam aqui, ó, que no coração dos anfíbios a gente tem dois átrios e um ventrículo. Então, de novo, o sangue chega do tecido corporal venoso, entra pela veia aqui, ó, no primeiro átrio e cai no ventrículo. Esse ventrículo impulsiona o sangue para os tecidos corporais e para os pulmões. Olha a loucura aqui. O sangue que volta dos pulmões cai no mesmo ventrículo que o sangue que veio do corpo. Por isso, o sangue que vai para o corpo dos anfíbios ele é sempre uma mistura de sangue venoso e sangue arterial. O sangue que sai por essas artérias aqui que saem do coração, ele é um sangue que ele tem sangue arterial e sangue venoso misturado. Por isso, nos anfíbios, a gente vai ter aí uma respiração cutânea associada à respiração pulmonar para melhorar a eficiência disso aqui. Nos répteis, em contrapartida, olha só o que começa a aparecer aqui, ó. Começa a aparecer um septo, dividindo o ventrículo em duas partes. Mas esse septo não é completo. Então, a dinâmica circulatória vai ser a mesma. A gente vai também ter mistura de sangue venoso com sangue arterial. Mas a gente tem dois átrios e dois ventrículos. Evolutivamente, quando a gente for ver, olha só, a gente está começando a dividir o ventrículo. Então, quando a gente chegar em aves e mamíferos, que é este coração aqui, a gente já tem os dois ventrículos completamente separados. E aí a mecânica é bem bacana, porque olha só, o sangue venoso vem do corpo, cai no átrio direito e parte para o ventrículo direito. Até agora, sangue venoso. Esse ventrículo direito impulsiona o sangue venoso para o pulmão. No pulmão, então, a gente tem as trocas gasosas e esse sangue venoso vira sangue arterial.
O sangue agora arterial, olha só, perceba, aqui a gente tem sangue venoso saindo do coração por uma artéria, então sangue venoso dentro de artéria. E aí na volta, sangue arterial entrando no coração, sangue arterial dentro de veia. Esse sangue arterial cai no átrio esquerdo, parte para o ventrículo esquerdo e é impulsionado em direção ao corpo, saindo aqui através da artéria aorta. Então a gente tem uma circulação que passa 2 vezes pelo coração. E sempre que essa circulação passa 2 vezes pelo coração, a gente vai chamar ela de dupla. Então, se o sangue passa uma vez só pelo coração, no ciclo todo, que é o caso dos peixes, a gente chama de circulação simples. Se o sangue passa durante o ciclo 2 vezes pelo coração, que é o caso dos humanos, veio do corpo, passou pelo coração, foi para o pulmão, passou pelo coração, voltou para o corpo, essa circulação é dupla. E se a gente tem mistura de sangue arterial com sangue venoso, como acontece nos anfíbios e nos répteis, a gente diz que essa circulação é incompleta. Por outro lado, como acontece nos peixes, como acontece nas aves, como acontece nos mamíferos, o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso, a gente chama essa circulação de completa. Então nós, seres humanos, com essa mecânica de sangue que passa 2 vezes pelo coração e que não tem mistura de sangue arterial e sangue venoso, a gente diz que a nossa circulação é dupla e completa. Tá certo? Bom, gente, é um resumo, vocês viram que é bem rápido, a gente passou aí por todos os tipos de circulação dos vertebrados, entender um pouco como funciona esse sistema circulatório. Estudem bastante, revejam quantas vezes quiserem. A gente se vê na nossa próxima aula, tratando aí de um outro sistema, tratando um pouco mais sobre essa fisiologia dos animais. Um abraço e até a próxima. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei para vocês o link para nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.